Webcast Meeting, retomada da economia. Realização Sempre Juntos BR, assim somos mais fortes. FBHA, aconchegue-se, a segurança é por nossa conta. Programação, imersão virtual em novos projetos. E TLV, gestão de relacionamento, retomada consciente. Bom, nós iniciamos nosso Webcast Meeting, Sempre Juntos BR, retomada da economia, com convidados aqui muito destacados nas suas áreas de atuação. Nós estamos aqui com Adelson Coelho, que é investidor e especialista em planejamento estratégico, o Alexandre Sampaio, presidente da FBHA, Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem, Marcelo Felipe, CEO da Manserve, Manutenção e Facilities, o Raul Sulzbacher, presidente do Conselho de Administração Visite São Paulo e consultor do Iguatemi Shopping Centers, professor antropólogo Luiz Marins, um prazer aqui recebê-los aqui na nossa live para falar um pouco da importância da retomada da economia hoje aqui no nosso país. Eu vou passar a palavra aqui para o Adelson Coelho. Parabéns, Otávio, aí pela iniciativa, e é um grande orgulho para mim aí estar aí com mentes tão brilhantes aí, como nós vamos falar daqui a pouco. Bom, fazendo um apanhado geral desse momento, né, essa crise, que é uma crise basicamente de saúde pública, mas nos traz muitos aprendizados, ele força uma reflexão dos mais diversos pontos de vista, né? Se a gente passar pela questão da mobilidade social, que vai chegar um momento que a gente vai poder fazer uma análise crítica sobre o que foi realizado em mobilidade social, e aí a gente está falando de isolamento da quarentena, essas ações de contingenciamento que os governos acabaram sendo obrigados a praticar de uma forma ou de outra. Uma reflexão importante é sobre o planejamento estratégico, político, do ponto de vista do Ocidente. Então, até onde vai a dependência ou não das nossas tendências e indústria em cada país. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer uma análise crítica e aprender com isso. Esse momento é um momento que realmente é um momento ameaçador, do ponto de vista de vida humana, mas, sobretudo, ele foi devastador em alguns setores da economia. Então, a gente está num momento hoje importante, reflexivo nesse sentido, e eu acho que um fórum como esse, ele cria a oportunidade da gente entender quais são os pontos que a gente precisa rever numa próxima pandemia, que virá, com certeza, é só uma questão de tempo, mas a gente precisa rever. Um ponto que eu chamo a atenção dessa crise sanitária é que áreas, por exemplo, como a região equatorial, zonas de temperaturas elevadas, que se considerava que não teria um problema acentuado, como no início se previu, hoje a gente vê que talvez por uma questão de infraestrutura, de saneamento básico, hoje tem índices elevados de óbito. E outras questões que eu trago para esse fórum, que são as oportunidades, né? Assim, toda crise traz, o professor Marins gosta de falar sobre isso, traz muito essa questão de oportunidade. Alguns mercados, alguns setores foi devastador, como o turismo, eventos, está sendo nesse momento, e a gente vai ter oportunidade aqui de explorar esse tema dentro desse conceito, mas, por um outro lado, alguns setores que trabalham muito forte a questão da exportação, como setores vinculados a setores primários, como o agronegócio, e setores da economia de matéria-prima, como nós trouxemos aí, por exemplo, a Manserve para falar um pouquinho sobre... A Manserve está mais hoje atuando em cerca de 500 municípios do Brasil. A gente vai poder ver que alguns segmentos o resultado foi positivo, com todo esse problema, porque a exportação com dólar alto foi favorecido nessa crise. Então, esse fórum é importante, que a gente vai ter oportunidade de explorar um pouquinho
todos esses efeitos durante a crise. Passo para você, Otávio. Eu quero passar a palavra para o Alexandre Sampaio, que é o presidente da Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem. Nós temos aí o turismo no país, que foi um dos setores bastante atingidos, né? As companhias aéreas, as redes de hotéis, enfim. E o Alexandre, com toda a sua liderança, junto aos parlamentares da Câmara, do Congresso, conseguiram aí uma tramitação de uma MP, que é muito importante para poder ter a resistência financeira dos caixas desse setor importante, né? Eu queria passar a palavra para você, Alexandre. Essa crise nos uniu muito, né? Todo o setor de turismo está trabalhando de maneira muito uníssona, principalmente hotéis, nós representando a parte de alimentação, mas também os parques temáticos, que são outro setor que sofreu muito, está totalmente parado. Nós criamos um grupo de trabalho chamado G8, que envolve as 4 entidades que representam hotéis e nós pela alimentação de maneira híbrida conjuntamente, e o setor que envolve os parques temáticos e o setor de representação de captação de eventos como a Unidestinos. Então, esse trabalho também vai servir como a criação de um novo patamar, de um novo paradigma de trabalho conjunto, que vai propiciar que esses setores, mesmo depois da crise, permaneçam unidos no encaminhamento das suas demandas, das suas peculiaridades, das suas filigranas de atuação, mas que, se fizerem representar de maneira conjunta, coesa, tem muito mais peso, muito mais força junto às autoridades, não só estaduais, municipais, mas também junto ao governo federal para sensibilização. Eu acho que essa união vai ser agora indissolúvel e coesa e contínua e vai ficar de maneira perene. Muito bem, a união faz a força, né, Alexandre? E são momentos como esse que a unificação de um setor agrega muito mais possibilidades de se desenvolver novos setores e elos da cadeia, como agora você está falando dos parques temáticos. O próprio secretário de Turismo do Estado de São Paulo já fala da abertura dos cassinos no Brasil. Então, a gente vê que o turismo começa a ser esboçado de uma forma pujante, como é ele em outros países, e aqui no Brasil o turismo não é visto ainda com a importância que é em países como Espanha, Portugal, França, Inglaterra, enfim, né? É verdade. Eu diria até que algumas cidades no Brasil dependem única e exclusivamente, com o maior PIB percentualmente falando de municípios, depende do turismo, né? Cito lá, se nós citarmos várias cidades do Brasil, né? O Beach Park, lá no Fortaleza, próximo Fortaleza, em Aquiraz, a questão de outros parques temáticos como Beto Carreira, quer dizer, cidades dependem de atividades que envolvem grandes complexos turísticos como resorts e parques temáticos. Então, é importante também notarmos essa dependência, não é uma dependência, é uma vinculação percentual importante sobre o aspecto do que o turismo pode gerar em termos de empregabilidade, em termos de geração de riqueza, de demanda de outros setores da economia, no sentido, por exemplo, de montar hotel, mobiliário, eletrônicos, todo esse processo, mas também o quão essas pessoas que moram nessas cidades, fora dos grandes centros urbanos, em grandes clusters de turismo, dependem dessa atividade e se fazem mister que esses setores sejam mantidos e preservados, porque o impacto social de um fechamento de um desses complexos é desastroso para a economia local e para a sociedade daquele local, daquela localidade. Realmente é muito trágico esse processo se continuarmos do jeito que a gente está. Então, eu vou passar, aproveitando que está aqui, o meu grande amigo Raul Susbacher, presidente do Conselho e Administração do Visit São Paulo e consultor do Iguatemi Shopping Center. Você tem uma história muito bonita, do qual eu acho que a gente tem que contar a sua história, por tudo que você já participou e tudo que você desenvolve. E o seu amor por São Paulo é tão grande que agora, à frente do Conselho de Administração do Visit São Paulo, você está acompanhando e pulsando com a cidade bem de perto, aí da sua casa, né, Raul? Apesar de ser um dos fundadores do Convention Visitors Bureau, a Fundação 25 de Janeiro, que foi fundada por um grupo que saiu da Paulistur e que éramos companheiros do nosso atual governador, João Dória. Foi uma ideia que veio de Nova York e fundamos, e queríamos promover São Paulo como Nova York
estava sendo promovida e ser a capital tupiniquim do turismo no Hemisfério Sul. E tivemos épocas boas, épocas menos, vamos dizer, participativas, mas conseguimos uma coisa muito forte. Conseguimos a abertura do comércio aos domingos. Essa foi a grande primeira vitória da Fundação. Mas, inicialmente, para incentivar o turismo em São Paulo, nós começamos com os domingos que antecediam as grandes datas. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, e conseguimos abrir esses domingos com a ajuda do Sindicato dos Empregados. Isso ajudou muito ao turismo de São Paulo. E o Convention vem crescendo e vem fazendo o seu papel, desenvolvendo claramente o que ele tem, qual é a função dele, para que ele veio, e agora, inclusive, o Tony também na Unidestinos, unindo os Conventions Bureaus brasileiros, fazendo que nós tenhamos uma unidade, e isso foi, eu te digo, muito importante nesse momento, que nesse momento da pandemia, a atuação tanto do Alexandre como do Tony, da Unidestinos e dessas entidades conseguiram fazer com que esse setor, apesar de ser altamente sacrificado, pudesse sobreviver. Webcast Meeting, retomada da economia. Realização Sempre Juntos BR, assim somos mais fortes. FBHA, aconchegue-se, a segurança é por nossa conta. Programação, imersão virtual em novos projetos. E TLV, gestão de relacionamento, retomada consciente.